Parte 1. Preparando o terreno. Ei, Reddit. Conta descartável por motivos óbvios. Eu nem sei direito por que estou escrevendo isso, só sinto que estou enlouquecendo e preciso botar tudo pra fora. Talvez alguém aí já tenha passado por algo parecido e possa trazer um pouco de clareza, ou talvez só ajude mesmo a escrever tudo. Eu, 32M, sou casado com minha esposa, Alissa, 30F, há 5 anos. Estamos juntos há quase 8 no total. Namorados do ensino médio. Ou pelo menos eu achava que éramos. A gente era aquele casal que todo mundo dizia que ia dar certo. Sabe, aquele que parecia perfeito no papel. Tínhamos uma casa no subúrbio, 2 cachorros e uma rotina de brunch aos domingos. As pessoas costumavam dizer que parecíamos um cartão da Hallmark. Mas nos últimos meses, as coisas simplesmente mudaram. No começo, de forma sutil. Ela começou a passar mais tempo no celular. Tipo, muito mais. Sempre sorrindo com as mensagens e fechando o celular rápido quando eu entrava na sala. Dizia que era só grupos ou coisa do trabalho. Ela trabalha com marketing numa startup, mas tinha algo estranho nisso tudo. Aí vieram as reuniões tarde da noite. Ela nunca teve isso antes. E do nada começou a ir para a academia às 9 da noite? Uma vez perguntei por que tão tarde, e ela revirou os olhos como se eu fosse o louco da história. Disse, não quero ficar sendo encarada por bombados. À noite é mais tranquilo. Justo. Ok. Eu queria acreditar nela. De verdade. Achei que era estresse. O trabalho dela anda puxado, e eu também tenho trabalhado pra caramba, sou engenheiro de software, e o 4º trimestre foi tenso. Então dei espaço. Confiei nela. Achei que a gente se reconectaria quando tudo se acalmasse. Deus, me sinto um idiota agora. Parte 2. O primeiro sinal vermelho que me acertou em cheio. Cerca de um mês atrás, eu estava lavando roupa, algo que normalmente dividíamos, mas ultimamente tenho feito mais porque ela anda ocupada demais. Peguei o cesto do nosso quarto, comecei a separar as roupas, e encontrei um pedacinho de papel no bolso da calça jeans dela. Era só um recibo. Nada demais, né? Mas era de um restaurante japonês. E não qualquer um, aquele chique do centro, onde a gente só vai em datas especiais, tipo aniversários de casamento. O recibo era para 2 pessoas. Refeições completas. Saquê. Sobremesa. O pacote completo. Eu sabia que não tinha ido lá. A gente não saía há semanas. Fiquei encarando aquele papel como se fosse uma granada prestes a explodir. Meu estômago revirou na hora. Perguntei para ela, tentando ser casual, ei, achei isso no seu bolso. Se me mando com sushi, é. E ela, sem nem hesitar, disse, isso? Fui lá com a Maia do trabalho. Ela foi promovida, então a gente foi comemorar. Eu queria acreditar. De verdade. Mas tinha algo no tom dela que escorregava. Como se a resposta já estivesse ensaiada. Ensaiada demais. Então deixei pra lá. Ou melhor, fingi que deixei pra lá. Mas naquele momento, a semente foi plantada. E uma vez que ela tá ali, cresce rápido. O jeito como ela passou a proteger o celular. A troca de perfume. O fato de que, do nada, começou a usar lingerie de novo, mas só quando eu não estava por perto. Achei uma no cesto de roupa suja uma vez, e fazia séculos que não via ela usando. Fiquei repetindo pra mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Paranoia. Que o problema era a minha insegurança. Mas não. Parte 3. A noite que mudou tudo. Avançando para um sábado à noite, 2 semanas depois do recibo do sushi. Alissa disse que ia sair com as meninas para tomar uns drinks. Maia, Geis, Raquel, o grupo de sempre. Não achei nada demais no começo. Mas aí, por volta das 23 horas, bateu uma sensação estranha. Chame de instinto, chame de subconsciente gritando, seja o que for, não consegui ignorar. Mandei uma mensagem para ela. Eu,
se divertindo. Alissa, sim. Muito. Amo essas meninas. Legal. Manda parabéns de novo pra Maia. Alissa, pode deixar. Cara jogando um beijo. O problema é, eu tinha encontrado a Maia naquela tarde no supermercado. Totalmente por acaso. E ela comentou que ia viajar no fim de semana com o namorado, acampamento. O carrinho dela estava cheio de lanches e lenha para fogueira, prova viva da história. Senti meu estômago afundar. Esperei mais 1 hora e fiz algo que nunca pensei que faria. Abri o buscar iPhone. A gente tinha ativado isso 2 anos atrás quando ela perdeu o celular. Nunca desativamos. Ela não estava em nenhum bar. Nem perto. Estava em um endereço residencial, no centro. Não era a casa de nenhuma amiga. Nem de alguém que eu reconhecesse. Fiquei olhando para aquele mapa por uns 10 minutos antes de decidir ir até lá. Eu não sabia o que ia fazer. Só precisava ver com meus próprios olhos. E, meu Deus, eu vi. Cheguei por volta da meia-noite. O carro dela estava estacionado em frente à casa. As luzes estavam acesas. Estacionei do outro lado da rua, só sentado ali, com o coração martelando no peito. 15 minutos depois, ela saiu. Com ele. Cara alto. Corpo de academia. Moletom e jeans. Ele a beijou. Beijou. Ali mesmo, embaixo da luz da varanda, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela riu. Jogou o cabelo pro lado. Entrou no carro como se não tivesse acabado de lançar um ataque aéreo na nossa vida inteira. Eu não segui ela. Nem me mexi. Só fiquei lá, no escuro, apertando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Acho que até parei de respirar. Parte 4. Confronto, primeiro round. Ela entrou pela porta por volta de 0h45. Eu estava sentado no sofá, luzes acesas, fingindo que estava procurando algo na Netflix. Meu coração batia tão alto que achei que ela fosse ouvir antes mesmo de me ver. Alissa congelou quando me viu. Ah! Você tá acordado, disse ela, como se eu fosse o estranho por existir dentro da nossa própria casa. Sim, respondi. E aí, como foram os drinks com a Maia? Ela não hesitou nem por um segundo. Ótimos! Fomos naquele bar de vinhos na Fife. Noite super tranquila. Fiquei só olhando para ela. O silêncio se esticou entre nós. Ela mudou de postura, de repente menos segura. Tem certeza que foi um bar de vinhos e não, sei lá, a casa de um cara aleatório no centro? Os olhos dela brilharam por um segundo. Pânico? Culpa? Não sei. Mas ela se recompôs rápido. Do que diabos você tá falando? Eu vi você, Alissa. Rastreei seu celular. Vi você saindo daquela casa e beijando ele. Bum! Ela ficou pálida. Como se todo o sangue tivesse sumido do rosto. E então? Ela riu. Riu. Aquele riso meio debochado, como se eu fosse um maluco qualquer. Você me rastreou, ela disparou. Jesus, você tá falando sério? Isso é doentio. Eu não podia acreditar. Ela tava brava comigo. Como se eu fosse o vilão por ter pegado ela no flagra. Você mentiu na minha cara, falei, me segurando para não perder o controle. Disse que ia sair com as amigas, e na real tava por aí fazendo o papel de esposa de aluguel com um cara qualquer? E ainda tá brava porque eu rastreei você. Ela balançou a cabeça e murmurou, não foi o que pareceu. Levantei, coração disparado. Então me explica, Alissa. Me ilumina. Ela não respondeu de imediato. Só pegou uma garrafinha de água e ficou enrolando. Aí, finalmente, soltou, ele é só um amigo. Não é sério. Como se isso tornasse tudo menos pior. Foi nesse momento que percebi, ela vinha mentindo fazia tempo. E nem se dava mais ao trabalho de esconder direito. Ela simplesmente não se importava mais. Parte 5.
as Olimpíadas do Gaslighting. Lá estávamos nós. Eu parado no meio da sala, maxilar travado, tentando não gritar. E Alyssa, calmamente tomando água como se estivéssemos discutindo sobre quem esqueceu de fechar a lava-louças. Quando perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo, ela simplesmente deu de ombros. Deu de ombros. Como se eu tivesse perguntado o horário da próxima consulta no dentista. Não sei. Umas semanas? Um mês, talvez. Umas semanas? Você tá me traindo pelas costas há um mês e mentindo na minha cara, e simplesmente não sabe. Ela revirou os olhos. Revirou os olhos. Eu não planejei isso, tá? Simplesmente, aconteceu. Você anda distante. Trabalha o tempo todo. Eu me senti sozinha. O clássico. Eu queria gritar. Em vez disso, perguntei, então agora a culpa é minha? E sem pensar duas vezes, ela mandou, não tô dizendo isso. Mas, você também não tem estado muito presente. Eu precisava de atenção. Precisava me sentir desejada. Juro, foi preciso um esforço sobre-humano para não surtar ali mesmo. Eu me matando de trabalhar em hora extra para pagar as contas, enquanto ela se descobria nesse emprego novo que dizia amar, mas que na prática só servia de desculpa para sair de casa, se arrumar, e sumir por horas em supostas reuniões. Ela continuou falando, algo sobre como não era emocional, que eu estava exagerando, que tecnicamente nunca dormiu com o cara. Aham. Claro. Super convincente. Cara com olhos virando. Aí veio a frase que me quebrou de vez. Você tá exagerando. As pessoas cometem erros. Foi aí que eu entendi que não ia receber nenhum pingo de honestidade, arrependimento ou respeito dela. Não foi um deslize. Não foi uma noite de bebedeira que saiu do controle. Ela escolheu isso. Repetidamente. De forma consciente. E depois mentiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela me olhou direto nos olhos e disse que não era nada demais. Subi pro quarto. Tranquei a porta atrás de mim. E fiquei lá, no escuro, por horas. Só, existindo. Parte 6. O início da queda. Mal dormi naquela noite. Talvez 2 horas, no máximo. Minha cabeça não parava, repassando cada momento dos últimos meses como se eu tivesse descoberto que o filme da minha vida tinha um enredo completamente diferente esse tempo todo. Cada teu te amo, cada tô só cansada, cada sorriso falso antes de sair para mais uma noite com as meninas, tudo parecia envenenado agora. Quando finalmente saí da cama, ela já estava na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Fazendo café. Mexendo no celular. Assobiando. Juro por Deus, ela estava assobiando. Eu não conseguia nem olhar para ela. Ela tentou me entregar uma caneca de café, como se ainda fossemos aquele casal fofo e funcional. Não aceitei. Ela só me encarou com um olhar vazio e disse, a gente vai ficar estranho assim o dia todo. Estranho. Estranho. Alyssa, eu te peguei me traindo ontem à noite. A gente já passou muito do estranho ponto. Ela revirou os olhos de novo, como se eu estivesse sendo dramático. E agora, disse ela, de braços cruzados. Você vai ficar se arrastando e me punindo para sempre, ou a gente pode seguir em frente? Isso me atingiu como um caminhão. Ela achava que isso era algo que a gente simplesmente superaria. Como se eu fosse esfriar a cabeça, a gente transasse num momento de raiva e pronto, tudo esquecido. Ali eu percebi que ela não fazia ideia da destruição que tinha causado. Ou pior, fazia, e simplesmente não se importava. Aquele dia eu liguei pro trabalho dizendo que estava doente. Fiquei 1 hora dentro do carro antes de sequer ligar o motor. Me senti entorpecido, desorientado, como se estivesse fora da minha própria vida, só observando de longe. Eu não chorei. Ainda não. Isso viria depois, quando tudo me atingisse de verdade. Mas as rachaduras já estavam se espalhando. Rápido. Parte 7. O ponto de ruptura.
Os dias seguintes foram surreais. Ela continuava agindo como se estivesse tudo bem. Como se tivéssemos tido apenas uma pequena discussão e agora era só seguir em frente. Fazia o jantar como de costume, sentava ao meu lado no sofá, até tentava me dar beijo de boa noite. Eu não aguentava. Cada vez que ela me tocava, parecia que uma eletricidade desconfortável rastejava sob minha pele. Eu não conseguia parar de pensar naquele cara. Quantas noites ela esteve com ele enquanto eu ficava em casa achando que ela estava com as amigas. Lembrava de como ela sorria pro celular, de como passava mais tempo no espelho antes de sair, das lingeries novas que comprou e que eu nunca vi ela usar comigo. Comecei a me afastar. Dormindo no quarto de hóspedes. Só falando o necessário. E, claro, ela percebeu. Numa noite, depois de 3 dias dessa convivência tensa e falsa, ela explodiu. Você tá sendo tão infantil, disse ela. Somos 2 adultos. Não dá pra conversar como gente racional. Racional? Ela queria racional depois de tacar fogo no nosso casamento? Então eu falei. Você não cometeu um erro, Alyssa. Você fez uma série de escolhas. Você mentiu. Repetidamente. Beijou outro cara enquanto eu te esperava em casa. E agora quer fingir que nada aconteceu porque é mais fácil do que sentir culpa. Ela cruzou os braços. Não é como se eu tivesse dormido com ele, ok? Você tá agindo como se eu tivesse tido outro relacionamento. Ah é, respondi. Como você chamaria sair escondido pra casa dele de madrugada, mentir sobre onde estava e beijar ele na varanda? Porque pra mim isso se parece muito com um relacionamento. Ela não respondeu. Ficou ali parada, com os lábios cerrados e o olhar gelado. E então teve a ousadia de dizer. Você tá exagerando isso tudo só pra me pintar como a vilã. Eu não gritei. Não surtei. Só subi as escadas em silêncio e comecei a arrumar uma mala. Foi naquele momento que eu soube que não dava mais pra ficar, nem pra tentar entender. Eu precisava de distância. De sanidade. De um lugar onde Gaslighting não fosse servido no café da manhã. Parte 8. A mala da fuga. Arrumar aquela mala foi uma das coisas mais difíceis e estranhas que já fiz. Eu nem sabia o que precisava levar, só comecei a pegar qualquer coisa. Umas camisetas, meu laptop, carregador do celular, escova de dentes, meias. Fiquei parado olhando para o meu lado do armário, percebendo quão pouco daquilo eu realmente queria levar. Tudo naquele quarto de repente parecia estranho, como se pertencesse a outra vida. A de outra pessoa. Ela subiu atrás de mim, claro. Não para me impedir, só para narrar. Ah, então você vai fugir agora? Bem maduro da sua parte. Não respondi. Nem olhei para ela. Vai para onde? Para a casa do Kyle? Acha que vai morar num AP de solteiro e tudo vai magicamente ficar bem? Continuei em silêncio. Só empurrei meu moletom para dentro da mochila. Ela cruzou os braços e disse. Isso é dramático, sabia? Você tá jogando tudo fora por causa de um erro. Essa palavra de novo. Erro. Finalmente virei para ela e falei. Não. Quem jogou tudo fora foi você. Quem me jogou fora foi você. Eu só tô saindo dos escombros. E então passei por ela, e, pela primeira vez em tudo isso, ela não veio atrás. Naquela noite fui para a casa do meu irmão, o Kyle. Ele só olhou para mim, me entregou uma cerveja e disse. Cara, você tá parecendo um fantasma. Nem contei tudo para ele de imediato. Só desabei no sofá, fiquei encarando o teto e deixando o silêncio preencher o cômodo. A adrenalina tinha ido embora. Só restava um vazio pesado, dolorido. Naquela noite, eu oficialmente deixei minha casa, meu casamento e a mulher com quem achei que envelheceria, tudo de uma vez. E eu não fazia ideia do que vinha depois. Parte 9. As comportas se abriram. Passei a primeira noite na casa do Kyle no modo automático. No dia seguinte, eu quebrei de verdade. Estava no banheiro de hóspedes, escovando os dentes, quando vi meu reflexo,
cabelo todo bagunçado, olheiras fundas, o mesmo moletom que eu usava há 2 dias. E simplesmente, desabei. Larguei a escova de dentes e comecei a chorar. Aquele choro feio, que sacode os ombros, que vem do fundo do corpo. Eu não chorava há anos. Nem senti que estava vindo, só me atingiu como uma onda e me arrastou. Kyle bateu na porta depois de alguns minutos. Provavelmente ouviu. Ele não perguntou nada, só disse: se quiser conversar, ou gritar, ou tacar fogo em alguma coisa, é só chamar. Sinceramente, aquilo ajudou mais do que qualquer conselho. Mais tarde naquele dia, contei tudo para ele. As mentiras, o rastreamento, o beijo na varanda, o gaslighting. Ele ficou só ali, em silêncio, balançando a cabeça, com uma expressão que dizia que queria socar alguém, de preferência a Alyssa, ou o cara misterioso com quem ela resolveu brincar de casinha. Quando terminei, ele perguntou: você acha que vai voltar? Não respondi de imediato. Não porque eu não soubesse, mas porque eu sabia. Não falei. Acho que não tem mais nada para onde voltar. E foi aí que tudo ficou real. Até aquele momento, ainda parecia um talvez. Um pesadelo do qual eu podia acordar. Mas ali? Foi a primeira vez que aceitei que meu casamento provavelmente tinha acabado. A Alyssa me mandou algumas mensagens naquele dia. A gente pode conversar. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Sinto sua falta. Não respondi. Ela não estava arrependida pelo que fez, só estava arrependida de eu ter descoberto. Parte 10. O outro cara tem nome. Alguns dias depois, a curiosidade falou mais alto. Eu não queria saber mais, mas precisava saber. Precisava entender por quem ela tinha jogado tudo fora. Então fiz o que qualquer pessoa emocionalmente destroçada faria em 2025, fui fuçar. Comecei pelas redes sociais. Olhei os seguidores dela no Instagram, nada óbvio. Mas aí me lembrei de uma coisa, a Alyssa tinha marcado um cara num story alguns meses atrás, numa foto em grupo de um evento do trabalho. O nome me chamou a atenção na época porque não era de ninguém do círculo de sempre dela. Voltei lá e encontrei a marcação. Jake. Um cara que trabalhava na mesma startup que ela. O perfil dele era público. Bum! Lá estava ele. O cara. O mesmo que vi beijando ela sob a luz da varanda. Mesmo rostinho convencido, mesmo maxilar genérico, mesma vibe faço supino e tiro selfie no espelho. Cheio de fotos na academia. Legendas inspiradoras do tipo modo batalha ativado bíceps. Você conhece o tipo. Mas o que realmente me destruiu? Ele tinha fotos com ela. Com a Alyssa. Não só fotos em grupo, fotos íntimas. Um dos dois com fantasias combinando numa festa de Halloween. Outro naquele restaurante japonês do tal recibo. E o golpe final? Uma selfie dos dois no sofá dele. A cabeça dela no ombro dele. O braço dele em volta dela. Legenda: minha paz coração preto. Data: 2 semanas antes de eu confrontá-la. Me deu um enjoo físico. Não só pelas fotos, mas pela cara de pau dela em dizer que não era sério. Que só aconteceu. Mas isso? Isso era um relacionamento completo. Enquanto eu estava em casa cozinhando e dobrando roupa, ela estava por aí tirando foto de casal com um cara do não é nada. Então é isso, Jake tem nome. Tem rosto. Tem uma vida que, aparentemente, incluía minha esposa. Não mandei mensagem. Não liguei. Só fiquei sentado na varanda do Kyle por um bom tempo, vendo o céu ficar laranja, me perguntando como eu não vi tudo isso acontecendo. Parte 11. O pedido de desculpas dela. 2 dias depois de eu encontrar o Instagram do Jake, a Alyssa apareceu de surpresa na casa do Kyle. Ouvi a campainha enquanto estava no banho, e quando desci, lá estava ela, parada na sala como se ainda pertencesse àquele espaço. Kyle me olhou tipo, quer que eu mande ela embora? Ela estava com os olhos marejados. Sem maquiagem, de moletom, fazendo esforço para parecer a esposa triste trademark.
Só quero conversar, ela disse. Eu não queria, mas deixei. Principalmente porque queria saber qual versão da história ela ia inventar dessa vez. Eu estraguei tudo, começou. Não sabia como te contar. Não era para ter sido assim. Encostei na parede. Assim como? Você tropeçou e caiu no colo dele e, sem querer, começou a tirar foto de casal pro Instagram. Ela se encolheu. Eu me sentia sozinha. Você estava sempre trabalhando. A gente mal se falava. Eu me sentia invisível. Lá estava de novo, a culpa era minha. De algum jeito, o fato de eu estar ralando para manter nossa vida de pé justificava ela ter incendiado tudo. Eu não queria te machucar, disse ela. É que, o Jake me fazia sentir desejada de novo. Vista. Como se eu importasse. Eu queria gritar. Em vez disso, perguntei. E qual é o plano agora, Alyssa? Vai continuar com ele? Ou tá aqui só porque tá com medo de perder a casa e a reputação? Ela hesitou. Longamente. E então? Eu não sei. Juro, isso doeu mais que tudo. Nenhum eu escolho você de mentira. Só incerteza. Como se ela estivesse me comparando com um cara que faz rosca direta e posta selfie sem camisa com frase de efeito. Ela me olhou como se esperasse que eu consertasse. Que eu perdoasse. Que eu levasse ela de volta e fingisse que nada disso aconteceu. Mas eu terminei com esse papel de plano B. Disse. Você fez sua escolha. Agora convive com ela. E pedi para ela ir embora. Kyle assistiu ela sair em silêncio. Depois virou para mim e disse. Tenho orgulho de você, cara. Eu não me sentia orgulhoso. Me sentia destruído. Mas também senti outra coisa, clareza. Parte 12. A clareza vem como um trem. Depois que Alyssa saiu da casa do Kyle, algo dentro de mim finalmente virou a chave. Eu não estava louco. Não estava paranoico. Não estava sendo dramático ou infantil ou qualquer um dos rótulos podres que ela tentou colar em mim quando a verdade veio à tona. Eu era um cara que tinha sido traído, manipulado, enganado e emocionalmente destruído, e passei tempo demais tentando dar sentido ao que nunca fez sentido. E sabe o que mais me acertou em cheio? A constatação de que eu não sentia falta dela. Eu sentia falta da versão que eu achava que ela era. Da Alyssa que ria dos filmes idiotas comigo nas noites de sexta. Da que usava meu moletom só porque cheirava a casa. Da mulher com quem eu imaginava ter filhos um dia. Mas essa versão? Ela não existia fazia tempo. Talvez nunca tenha existido. O que eu realmente sentia falta era de paz. De segurança. De lealdade. De saber que eu podia voltar para casa e não ser surpreendido por uma traição que vinha fermentando às minhas costas há meses. Quanto mais distância eu ganhava dela, mais os padrões ficavam claros, a manipulação, as pequenas alfinetadas, os momentos em que eu me via pedindo desculpas por coisas que nem tinha feito. Ela não era só uma mentirosa. Era uma mestre da inversão. Sabia distorcer tudo até eu acabar me defendendo, mesmo quando quem estava errado era ela. E o Jake? Ele não era a alma gêmea dela. Era só o próximo cara disposto a inflar o ego dela. Finalmente entrei em contato com um advogado e marquei uma consulta. Sem drama. Sem gritaria. Só ação. Naquela noite, eu dormi. De verdade. Pela primeira vez em semanas. Porque, pela primeira vez, eu não estava mais confuso. Eu estava decidido. E eu estava livre. Parte 13. As consequências e os amigos que sabiam. Depois que decidi seguir com o divórcio, as coisas começaram a andar rápido. Liguei para o meu chefe, contei tudo do jeito mais profissional que consegui sem desabar. Ele foi tranquilo, até me deu uns dias de folga, sem fazer perguntas. Mas o verdadeiro baque veio quando os amigos em comum começaram a se manifestar. Acontece que, alguns sabiam. Não tudo, mas o suficiente. Coisas pequenas. A Alyssa tinha aparecido numa festa de aniversário com o Jake,
por acidente, segundo ela. Disse que eu estava ocupado e não pude ir. Outro amigo viu os dois num festival de música, de mãos dadas. Um festival, velho. Um colega de trabalho dela me mandou uma DM, anonimamente. Já vi eles saindo do escritório juntos tarde da noite, mais de uma vez. Ela vive dando em cima dele. Você merece coisa melhor, cara. Essa me acertou no estômago. Não porque fosse novidade, a essa altura eu já sabia exatamente com quem estava lidando, mas porque confirmava outra coisa, ela nem disfarçava. Tinha parado de esconder muito antes de eu descobrir. O que significa que ela não só mentia, ela não se importava que os outros vissem. Ela estava reescrevendo nosso relacionamento em tempo real, me transformando no marido ausente e viciado em trabalho da narrativa de redenção dela, para poder transar com um colega bombado sem culpa. E o pior? Ela enganou gente. Ou tentou. Recebi mensagens de amigos tipo: achei que vocês eram firmes, cara. O que rolou? Ela disse que vocês estavam dando um tempo. Espera, achei que você soubesse. Não, eu não sabia. Eu tava aqui vivendo o papel de marido do ano, enquanto ela fazia o soft launch do caso extraconjugal como se fosse uma parceria de marca. Então comecei a esvaziar a casa. Fui com o Kyle. Peguei só o que precisava. O resto, deixei. Deixei a chave em cima da bancada, dei uma última olhada na sala que um dia foi nossa, e fechei a porta atrás de mim. Não só da casa. Dela. Parte 14. Deixar ir não é perder. As semanas que se seguiram foram estranhas. Não vou mentir, teve dia que parecia que eu estava flutuando. Como se tivesse saído de uma vida e entrado num vazio, sem rotina, sem mensagens dela, sem os barulhinhos na cozinha enquanto ela fazia café. Mas, em vez de sentir falta dela, eu sentia falta da versão de mim que confiava nas pessoas. Essa parte doeu mais do que perdê-la. E, ainda assim, foi libertador. Comecei a fazer caminhadas longas. Voltei para a academia, não para competir com o corpo bombado do Jake, mas porque me ajudava a limpar a mente. Comecei a escrever num diário. Falei com um terapeuta: valeu, Kyle, por ter arrumado isso. Foi como se eu estivesse me reconstruindo de dentro para fora. Enquanto isso, a Alissa continuava tentando contato. Primeiro por mensagem. A gente pode conversar. Nunca quis te machucar. Penso em você todos os dias. Depois vieram as ligações. E os e-mails cheios de culpa. 5 anos não significam nada para você. Você simplesmente desistiu? Não. Eu não desisti. Eu fui empurrado até o limite e finalmente parei de segurar alguém que já tinha me largado meses atrás. Nunca respondi. Nenhuma vez. Jake começou a aparecer menos nas redes dela. Depois, sumiu de vez. Minha aposta? Ela queimou aquela ponte também. Provavelmente tentou começar de novo com ele, percebeu que ele não servia para ser marido, e resolveu olhar para trás, para mim, como se eu fosse um backup que dava para restaurar. Mas eu não estava parado esperando ela me notar de novo. Eu já tinha saído do palco. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Dizia só: espero que um dia você possa me perdoar. Deletei sem ler o resto. Eu não estava mais com raiva. Nem triste. Eu estava livre. E acabado, de vez. Parte 15. O que eu aprendi, e o que eu diria a você. Já se passaram alguns meses. Me mudei para um novo apartamento. Pequeno, nada demais, mas é meu. É silencioso, tranquilo, e não tem tensão nas paredes. Não tem mentiras escondidas entre as almofadas do sofá. Pendurei algumas fotos. Acredite se quiser, adotei uma gata. O nome dela é Nova. Ela confia em mim mais do que minha própria esposa confiava no fim. Não tô dizendo que já entendi tudo, ainda não. Tem dias que ainda são difíceis. Lembranças que chegam como socos no estômago do nada. Músicas. Cheiros.
Hábitos antigos que ainda estou desaprendendo. Mas estou me curando. Aprendi algumas coisas, e acho que é assim que quero encerrar isso tudo, com as coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de o mundo virar de cabeça para baixo. Se algo parecer errado, confie no seu instinto. Eu vi os sinais. Só continuei dando o benefício da dúvida porque o amor faz a gente querer acreditar no melhor das pessoas. Mas intuição não é paranoia. É a sua alma sussurrando, presta atenção. Traição não é só sobre sexo, é sobre quebrar confiança. Mentiras. Engano. Manipulação. Distância emocional. A parte física é só a cereja podre no topo. O que mais gruda na pele é o gaslighting. Alguém que te machuca e depois te culpa por isso não é alguém com quem você deveria construir um futuro. Não importa o quão bonito fale. Nem quanto tempo vocês tenham de história. 5 anos ou 50, o respeito é a base. E quando ele vai embora, o resto já está desmoronando. Você não é fraco por ir embora. Você é forte por saber a hora de parar. Perdoar é nobre, mas ter amor próprio também é. Você não pode consertar alguém que nem sequer vê problema no que fez. E por fim, existe vida depois da traição. Você pode se sentir quebrado agora. Perdido. Humilhado. Mas essas rachaduras? É por onde a luz vai entrar. Um dia você vai rir de novo, sem amargura. Confiar de novo, sem medo. Amar de novo, e ser amado do jeito certo. Então é isso. Essa é a minha história. Obrigado por ter lido até aqui, se chegou ao fim. E se você estiver passando por algo parecido, só quero te dizer. Você não está louco. Você não está sozinho. E você vai superar isso. Um cara que finalmente teve coragem de ir embora.